Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Conforme o prometido, eu vou explicar hoje sobre Lucas 23, verso 43, que lá dá a impressão, lá fala, por exemplo, que dá a impressão que Jesus garantiu para aquele ladrão, que ele prometeu a salvação, a vida eterna, que ele foi para o paraíso naquele dia. Quando você lê esse capítulo isolado, esse versículo isolado, dá para entender isso. Mas será que a Bíblia quer dizer isso? Será que não está contradizendo todas outras partes da Bíblia? Que, por exemplo, Eclesiastes 9, versos 5 e 10 fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma. No verso 10 fala para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há ciência alguma. O próprio Salmo 115, verso 17 fala que os mortos, ali Davi no caso, Davi foi salvo, né? Fala os mortos não louvam. Próprio Eclesiastes 3, versos 19 e 21, fala qual é a vantagem do animal para o ser humano? Nenhuma, que todo tem o mesmo espírito de vida, fôlego de vida, todos são pó e tornarão para o pó. Próprio Paulo falou em 1 Coríntios 15, versos 17 e 18, fala que se não haver ressurreição dos salvos, lá fala os que dormem salvos, se não houver ressurreição, eles pereceram, eles estão perdidos literalmente, fala bem assim em algumas traduções. Mas será que não contradiria toda a passagem bíblica que fala que os mortos eles dormem, né? Fala os que dormem em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, verso 13, 1 Coríntios 15, verso 51 a 55, 2 Pedro 3, verso 4, Isaías 26, verso 19, Daniel 12, verso 2 e por aí vai, etc. Para não ficar muito extenso o vídeo, tá, irmãos? Será que não contradiz? Então, Lucas 23, verso 43 diz o que? Para a gente contextualizar. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No caso aqui, era Jesus Cristo que morreu na cruz. O ladrão que não vai ser salvo, não foi salvo, não vai ser salvo, né? Porque o juízo é futuro, Atos 17, verso 31, 2 Coríntios 5, verso 10, Eclesiastes 12, verso 13 e 14, Apocalipse 20, versos 11 a 15 e etc. Então aqui, no contexto, aquele ladrão que se arrependeu no último minuto, ele pediu para ser salvo. E aqui Jesus falou o quê? Se vocês perceberem, na maioria das partes bíblicas está em vermelho, que significa, o que significa isso? Que no contexto original não está escrito bem assim, então o tradutor colocou essa versão porque ele entendeu melhor, ou de repente para ele ter uma crença na imortalidade da alma, ele colocou assim. Então, aqui fala o quê? Aqui dá a entender que Jesus fala o quê? Hoje estará comigo no paraíso. Mas agora uma pergunta. Quando Jesus ressuscitou, será no terceiro dia, será que ele falou que já tinha ido para o céu ou não? Vamos para João 20, verso 17. João 20, verso 17. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para responder essa dúvida. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre a parábola de Lucas 16, do rico e Lázaro. João 20, verso 17 diz o quê? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus Cristo aqui falou para Maria quando ressuscitou depois de 3 dias: Maria, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Então, se Jesus não subiu para o Pai dele naquele dia, o ladrão da cruz que vai ser salvo naquele grande dia, porque a coroa da vida vai ser dada naquele grande dia, de acordo com o 2 Timóteo 4, verso 8, lá fala os que amam a Jesus Cristo e esperam a sua vida vão receber a coroa naquele grande dia. De acordo com Hebreus 11, né, fala dos heróis da fé, ali no verso 38 e 39 fala que eles ainda não receberam a promessa, mas vão receber. Então, se ninguém recebeu por enquanto, o ladrão da cruz, ele também não recebeu. Se Jesus Cristo não subiu naquele mesmo dia, e no terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele falou bem claramente para Maria: Maria, não me detenha, eu ainda não subi para o meu Pai. Então aquele ladrão realmente não foi para o paraíso naquele dia. No contexto original ali, de Lucas 23, verso 43, está querendo dizer o quê? Que Jesus Cristo ele prometeu que, hoje eu te garanto, fala que tem uma vírgula lá, né? Os eruditos bíblicos. Te garanto, hoje estará comigo no paraíso.
Então ele garantiu naquele dia, ó, hoje eu te garanto que você vai ser salvo naquele dia. Não que ele foi naquele dia, senão contradiz toda a doutrina bíblica do sono, né? As pessoas, os salvos dormem em Cristo, do sono da alma, digamos assim, né? Outra passagem que vai confirmar é João 19, versos 31 a 33. A gente pode finalizar com esse versículo também. Depois eu vou ler mais um, desculpa. João 19, verso 31 a 33 diz o seguinte, ó. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Verso 32, foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Verso 33, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Então o que acontece? No outro dia, era um costume judaico de quebrar as pernas das pessoas que estavam sendo crucificadas. Eram 3, Jesus Cristo, o que aceitou a Jesus e o que renegou a Jesus Cristo. Quando foram quebrar a perna dos dois, o que aceitou a Jesus e que não aceitou, a Bíblia diz aqui o quê? Que eles foram quebrar a perna deles, né? Só que quando foram quebrar de Jesus, o verso 33 é muito claro, ó. Mas vindo a Jesus, ele já estava morto. Então não quebraram a perna de Jesus, porque ele já estava morto. Já no outro dia, quando foram quebrar a perna do que aceitou a Cristo e do que não aceitou, eles quebraram porque ainda eles estavam vivos. Então mais uma prova que aquele soldado, ele não foi para o céu aquele dia. Aqui em João 19, verso 38 e 33. E para finalizar esse tema, vamos para Atos capítulo 1, verso 3 e 9. Aqui diz claramente quando fala que Jesus subiu aos céus. Então Jesus não subiu aos céus naquele dia. Olha o que a Bíblia fala. Se no terceiro dia ele falou, Maria, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Quando será que Jesus subiu para o céu? Atos capítulo 1, versos 3 e 9 responde essa pergunta, tá, irmãos? Atos capítulo 1, verso 3, ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Verso 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Então, para finalizar, a gente percebe que Jesus só subiu aos céus depois de 40 dias. Então, a verdade da Bíblia é o quê? Que Jesus prometeu para aquele ladrão que ele vai ser salvo naquele grande dia, mas não foi naquele dia. Tá bom, irmãos? Então, a Bíblia aqui foi bem clara em falar que aquele ladrão, Jesus garantiu para aquele ladrão a salvação na ressurreição dos mortos, na sua vinda. Então, Jesus garantiu que, eu garanto que na ressurreição você vai ser salvo, vai estar comigo no paraíso na ressurreição. Sendo que Jesus só subiu depois de 40 dias e também sendo que quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto e os outros 2 ladrões ainda estavam vivos. Tá bom, irmãos? Esse é o contexto de Lucas 23, verso 43. Um grande abraço a todos e Deus abençoe. Uma boa tarde.